irá nos transmitir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Sabemos que quem carrega, essa responsabilidade de levar a palavra do Pai para os teus filhos é uma tremenda responsabilidade. Mas hoje, quando eu entrei aqui, pisei os pés nessa igreja, Deus, Ele já havia falado fortemente ao meu coração, que Ele marcou o dia de hoje, para que cada um de vocês esteja presente aqui para ouvir o que Ele tem para dizer. Glória a Deus. Todos que estão aqui não veio em vão, e todos que não estão aqui não é em vão. Deus tem uma palavra, uma porção para cada alma que está Acredito, aqui. Deus, aleluia. Há mais ou menos um mês atrás, Deus me deu em sonho uma passagem, uma palavra. E eu sei que às vezes é muito duro pregar a exortação, porque pelas pessoas conhecerem um membro da igreja, às vezes acaba caindo na carnalidade de achar que é diretinhas. Nós não precisamos disso. Nós sabemos que o Pai corrige aquele que o ama. E se hoje Ele trouxe uma palavra de exortação, receba em nome de Jesus. Saia daqui pensativo nessa palavra. Eu sei que nós estamos vivendo períodos muito difíceis, tempos muito difíceis. Mas hoje, além da exortação, Deus tem uma palavra de ânimo para a sua vida. E é interessante que assim que o pastor ele falou comigo, perguntou, se eu poderia estar levando a mensagem, Deus já tinha confirmado no meu coração, inclusive a passagem bíblica. E hoje, desde a escola dominical até o presente momento, foi falado em Romanos. Todas as referências, Romanos 8 sempre esteve presente. E nessa noite não vai ser diferente. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para alguém aqui. Eu sei que cada um vai ter a sua porção recebida. Não vai ser à toa que você veio aqui. Então, irmãos, eu quero convidar todos a abrirem novamente em Romanos capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 17. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria que todos, nesse exato momento, usassem a sua imaginação para imaginar você como se você estivesse num corredor e a próxima sala seria uma sala que você iria encontrar alguém, onde muitos vão prestar contas e você é o próximo. Eu quero que você imagine que você é o primeiro dessa fila. Esqueça o teu irmão do lado. Os teus irmãos podem ficar atrás de você, mas eu quero que você imagine que você é o primeiro nessa fila. E enquanto eu ministro essa palavra, que você possa refleti-la. Amém? Todos acharam? Amém. Que diz assim, Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 17. Que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Somente até aqui, podem se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, como eu estava falando no começo, há mais ou menos um mês atrás, Deus tinha me dado essa palavra em sonho. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei um pouco surpresa, porque falar de Romanos é um pouco complexo. Então, eu pedi para Deus sabedoria para poder falar com os irmãos de forma clara e objetiva, para que os irmãos pudessem entender qual é a mensagem que Deus quer passar para vocês essa noite. Quando eu estava no meu sonho, Deus ele me deu a seguinte frase: o homem livre que vivia aprisionado. Quando eu falo homem, ele quer dizer a todos nós. Quando ele fala livre, libertos do pecado, que vivia aprisionado. E ali eu comecei a meditar e Deus foi ministrando ao meu coração por meio da passagem bíblica que acabamos de ler. E para começarmos, irmãos, nos últimos tempos, eu não sei se vocês têm me acompanhado, mas nós temos percebido, que no meio gospel estão acontecendo muitos escândalos. Embora podemos observar que há um crescente número de evangélicos, mas paralelo a isso, e infelizmente é uma triste realidade, diariamente nós encontramos pessoas que, mesmo professando, dizendo que é cristão, dizendo que é evangélico, elas não entendem nada sobre o evangelho, sobre o novo nascimento e a vida conduzida pelo Espírito, E qual é o resultado disso, irmãos? As igrejas, pelos seus próprios membros, elas têm sido tratadas como um verdadeiro comércio, porque a maioria não está lá para oferecer um sacrifício a Deus, não está lá com o entendimento de gratidão, porque nós não vimos para o culto para buscar, para receber de Deus,
nós venhamos oferecer o nosso melhor, o nosso sacrifício para Deus. Só que isso, irmãos, tem sido deturpado, infelizmente, em nosso meio, a ponto das pessoas entrarem nas igrejas e sentarem nos bancos e dizer: deixa eu ver se essa igreja vai ser boa para mim, deixa eu ver se essa palavra vai ser boa, não gostei não, acho que eu vou ir na próxima. Trata como se fosse um comércio, não entende a gravidade desse comportamento. E infelizmente tem igrejas que têm se comportado também como comércio. Estão disputando membros, parece que fazendo uma oferta de produtos para atrair pessoas, para que elas possam entrar na sua igreja, manter elas cheias, não importa se elas estão cheias, continuam no pecado ou não, mas desde que as pessoas entrem, encontrem um bom produto e que não sai caro para a sua alma naquele momento, né? Vendo externamente. E além disso, a verdade do Evangelho, a verdadeira verdade do Evangelho, da mensagem, ela não mais importa. Isso tem esfriado nas igrejas, né? A frase escancarada que nós podemos ver, infelizmente, é: venha como está, pode ficar como você está, porque Deus é amor. Ele te ama do jeitinho que você é e não importa, você pode viver livre. Só que esse livre que estão pregando aí é sobre libertinagem. É para você viver profundamente no pecado. E por que isso é tão grave? Porque essa falsa liberdade que estão pregando aí fora vai te aprisionar até o grande dia onde você terá que prestar contas. Todos nós vamos prestar contas a Deus, ao Criador do universo. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus, Ele não mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, sofreu o que Ele sofreu, para vivermos de campanha, para encher a igreja. Em seus 3 anos de ministério, Cristo, Ele não profetizou casa, carros, para atrair aqueles que realmente precisam ser salvos. Ele não precisou disso. Ele poderia fazer, mas Ele não precisou. Sabe por quê? Porque é mais importante a sua sentença eterna na mão do Pai do que riquezas terrenas. Glória a Deus. Aleluia. Ele ama mais a sua alma do que um carro. Aleluia. Ele ama mais a sua alma do que uma casa. Glória a Deus. Então, isso tem entrado com tanta força em nossos dias que daqui a pouco se a gente não se firmar, nós não vamos saber mais quem é quem. Quem é o verdadeiro cristão e quem não é. Daqui a pouco nós vamos ver um cristão fazendo coisas erradas e para nós vai dar tudo bem, não vai mais se escandalizar, porque isso faz parte. Só que Deus tem um recado para a tua igreja hoje, que o Evangelho não é brincadeira. Há uma seriedade no sacrifício de Jesus, e aqueles que são fiéis vão permanecer firmes, pregando a sua palavra, doa quem doer. Jesus, no seu ministério, ele mesmo disse: porque o Filho do Homem, ele veio para salvar o que estava perdido. Naquele contexto, irmãos, o povo judeu estava sendo oprimido por Roma. Cristo, ele poderia sim sentar no trono da política, mas como eu disse aqui, era mais precioso para Deus salvar a alma dos teus filhos do que ver todos perdidos e querer alcançar riquezas terrenas. Sabe, de uns tempos para cá, esses dias eu estava até ensinando na aula sobre avivamento, de como a igreja ficou triste porque um outro presidente assumiu o controle do Brasil. E eu quero lembrar a vocês
que na igreja primitiva, quanto mais era perseguida, mais crescia. Não importa quem está na presidência, se ainda tiverem filhos fiéis à sua palavra, ao poder de Deus, ao mover do Espírito Santo, a palavra continuará sendo pregada, continuará sendo levada aos filhos que precisam. Nós não precisamos que um presidente entre no trono do Brasil para nos sentirmos confortáveis. É bom que esteja até outro presidente, para que Deus acorde o seu povo. Então nós precisamos entender, gente, que não importa o quanto a igreja está sendo perseguida, foi na perseguição que ela cresceu e ela continuará crescendo. O evangelho continuará sendo pregado. Glória a Deus. Deus quer te mostrar hoje que o evangelho verdadeiro não é o que estão pregando aí fora. O evangelho, irmãos, é a boa notícia que veio nos salvar da condenação eterna por meio de Cristo Jesus. Eu quero contar uma experiência a vocês. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de uma mulher famosa e ela tinha algumas semanas que tinha acabado de se converter, né, e estava respondendo seus seguidores. Eu vi um trecho de uma página do Instagram que um seguidor perguntou para ela, né, como que tá a vida dela. E aí ela disse assim: eu estou indo sim para a igreja, mas não está sendo fácil. Largar tudo, largar todas essas coisas por causa da igreja é difícil demais. E aí aquela frase me chamou a atenção. Eu perguntei ao Senhor, eu falei: Senhor, por que as pessoas elas falam isso? Porque não foi somente dela que eu ouvi essa frase. É difícil demais ir para a igreja. É difícil demais obedecer. É difícil demais seguir tudo que é determinado, né? Inclusive eu já não só presenciei situações, mas eu já ouvi de amigas minhas que elas simplesmente não vão para a igreja porque elas enxergam dessa forma. Não vou para a igreja não. É difícil demais ser crente. E aí eu perguntei para Deus, né, do porquê. Por que as pessoas falam isso? E naquele momento, Deus ele me respondeu. Ele falou: Elaine, toda pessoa que é movida pela carne, dirigida pela carne, ela olhará para a minha palavra e enxergará apenas um conjunto de regras. Porém, toda pessoa que é conduzida pelo meu Espírito olhará para a minha palavra e enxergará a salvação da alma dela. Aleluia. Você percebe a diferença? É pelo Espírito, não é pela nossa carne. Glória a Deus. O Espírito nos capacita a obedecer à lei de Deus. E isso foi ministrado, foi falado de tarde até agora. E Deus está só confirmando hoje. É verdade, aleluia. Eu sei que Deus, Ele tem um tratar específico com alguém aqui essa noite. Eu sei disso. Então, quando a pessoa é conduzida pelo Espírito, ela não tem um prazer no pecado, ela peca. Mas o pecado ele é acidental, ela se arrepende e volta. E não existe, irmãos, não tem como um crente viver sem a obra do Espírito. Não tem como. Então, irmãos, esse conjunto de regras que nós enxergamos dessa forma, que no caso é a lei perfeita de Deus, uma pessoa movida pelo Espírito, ela terá prazer nela, com o coração e mente transformados e renovados, que transborda de amor pelo seu Salvador. Glória a Deus. Então, irmãos, é impossível todos nós, obedecemos os preceitos de Deus, a lei de Deus pela nossa carne. Então você vai sempre ouvir: é difícil, irmão, é difícil mesmo, porque sua carne é contrária a Deus, ela não obedece à lei de Deus. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 8, do capítulo 7 para o capítulo 8, a gente percebe um grande contraste.
né? Porque no capítulo 7, Paulo ele descreve o nosso estado pecaminoso, né? E no capítulo 8 ele já coloca a vida no espírito, né? Dos verdadeiros cristãos. Só que uma coisa, Paulo ele nos deixa uma grande lição no capítulo 7, que só é possível viver uma vida plena no espírito, com Jesus, em Jesus, quando nós temos consciência do nosso estado pecaminoso. Não tem como eu viver para Deus se eu não acho que eu preciso ser salvo. Como é que eu vou aceitar a Jesus se eu nem sei? E se eu não tenho essa consciência de que eu preciso de um Salvador? Então hoje, Deus ele quer te trazer essa consciência de que você precisa do favor imerecido dele. Todos nós, irmãos, eu quero relembrar a vocês do que eu tinha te pedido no começo. Todos nós estaremos naquela fila para prestar contas a Deus. Então, irmãos, é necessário a gente parar de se enganar. Por que é tão importante entendermos isso? Porque se trata da obra da salvação das nossas almas, das nossas vidas, o verdadeiro evangelho, quem somos realmente. Se a gente não compreender isso, sem fantasia, sem emocionalismo, sem egocentrismo, nós nunca iremos entender quão depravados somos e quão necessitados somos da presença de Deus, do novo nascimento. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu sei que pode ser uma mensagem muito pesada. E você pode até estar falando com você aí que você pode ter uma das melhores intenções e dizer: não, realmente eu sou pecador, mas amanhã eu vou fazer tudo diferente, Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Você pode acordar amanhã e decidir fazer tudo diferente, mas até o final do dia você infringirá uma lei de Deus. Sabe, irmãos, até o final do dia nós podemos falar coisas que vai de contra Deus. Até o final do dia nós podemos agir que vai contra os preceitos de Deus. E ainda assim, se eu não falar ou agir, até o final do dia pode ser que seus olhos olhem para algo que vai de contra Deus, e automaticamente você cobice no seu coração algo que não vai de contra Deus, não é a favor de Deus. E por que isso? Porque toda a sua carne, irmãos, ela é inclinada para fazer coisas que vai de contra Deus. Não tem como você, pelo seu esforço, agradar a Deus. Nós somos mortos, estamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas. Se não for a obra salvífica de Cristo na cruz, Aleluia. nós não estaríamos nem aqui, nós seríamos consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Então você pode estar se perguntando: então, irmã Helena, o que será de nós? Se eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus, o que vai ser de mim? Porque se eu estou tentando fazer tudo certo, sempre acabo infringindo alguma lei de Deus. Eu quero te dizer essa noite para você não se preocupar, porque hoje, dia 30 de abril de 2023, Deus me trouxe até aqui para te dizer: eu tenho boas notícias para você. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Sabendo Deus que éramos incapazes de cumprir toda a sua lei, Ele enviou o seu único filho, semelhante a nós. Ele precisou vir semelhante a nós. Ele passou fome, tristeza, traição, dor física, humilhação, agressões. Ele passou frio, irmãos. E mesmo assim, mesmo passando por todo esse processo, ele cumpriu essa lei que a gente não é capaz de cumprir. Ele cumprindo essa
essa lei, ele se ofereceu ainda como oferta pelos seus pecados. Porque nesse grande dia, quando você prestar contas, ali será testemunhado se você foi justificado porque creu em Cristo, ou se você vai dar conta de arcar com as suas escolhas para a condenação eterna. E esse, irmãos, é um dos primeiros passos para compreender o verdadeiro evangelho, né? Depois disso, é agora um momento que entra a questão do novo nascimento, porque nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, entendemos que não importa como agir, não importa como que a gente age, pela nossa própria força é em vão. E hoje nós entendemos, irmãos, que sem Cristo, que para termos acesso a Cristo, ao Cristo das Escrituras, nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso único Salvador. Nós temos que confessar e se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E isso é todos os dias, irmãos. Todos os dias sua alma precisa entender isso. Todos os dias o seu espírito precisa ser alimentado. Nesse momento que você professa Cristo e tem essa consciência de que precisa de um Salvador, quem habita em você é o Espírito Santo. Ele passa a viver em vocês. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o mesmo Espírito que esteve lá na criação de Gênesis. Então, irmãos, é o próprio Deus habitando em nós. Isso deveria ser motivo suficiente de gratidão. É verdade, aleluia. Depois que o Espírito habita em vocês, agora tudo que vocês fazem apontará para Cristo. Porque lá em João capítulo 14, Jesus vai dizer que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Ele diz também que o Espírito Santo habitará nele. E ele se revelará nele, na pessoa que ele habitará. Então, irmãos, tudo que você fará apontará para Cristo. Sabe aquela velha frase? Nossa, eu vejo um Deus tão grande em você. Nossa, você mudou. O que aconteceu? Seu brilho está diferente. Não é você. É o Espírito Santo que habita em você. Porque por meio das lutas, você ainda consegue glorificar. Por meio das tristezas, você também consegue glorificar. Então, irmãos, depois desse momento que nós temos esse encontro, nós deixaremos de sermos órfãos para sermos considerados como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, entendemos que somos amados. E se somos amados por Deus, nós temos o prazer de ser como Ele. Efésios 5:1 vai dizer, né, que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E na sexta-feira eu até mencionei o relacionamento do Miguel com o pai dele, né, que é uma das coisas que eu admiro muito, porque tudo que o pai dele faz, o Miguel vai atrás e faz. Se o pai dele fica batendo o pezinho assim, o Miguel vai atrás dele, fica do lado dele, fica batendo o pé. E eu dou muita risada, né? Mas ali naquele pequeno momento, naquele momento tão precioso, mas é tão normal no nosso dia a dia, Deus ministrou o meu coração e falou: um filho amado age assim. Ele tem o prazer de imitar o pai. Oh, glória. Porque é por meio do amor. Verdade. É por meio da intimidade. Miguel não ia imitar o pai dele se ele não sentisse amado. Não ia imitar o pai dele se ele não sentisse que ele é querido, que ele é protegido, que ele é guardado. Aleluia. Miguel dorme em paz, porque ele sabe que amanhã ele terá o pai dele. Está ali com ele, que o pai dele vai prover, vai cuidar. É assim. E agora eu pergunto a vocês, né? Que o primeiro ponto que nós precisamos ter em consciência é que o poder do pecado que tinha sobre você, ele é rompido nesse novo nascimento. A sua natureza, que amava outrora o pecado, ela é sepultada, ela é morta.
Portanto, você não está mais sob o controle do pecado. Não existe mais isso. Quando o pecado bater na sua porta, vou dizer igual o reverendo Hernandes Dias Lopes, apresente sua certidão de óbito e fale: eu morri para você e agora eu vivo para Cristo. Aleluia. Segundo ponto que nós precisamos entender é que a obediência plena das Escrituras, o prazer na lei de Deus, não vem de você. Vem do Espírito Santo que habita em você. Então, fazer a obra com amor, participar da obra com prazer, obedecer os preceitos de Deus. Quando você sabe que pecou e você fica triste, saiba que é o Espírito Santo que está habitando em você. Então eu quero convidar os irmãos que têm desanimado, porque não têm visto a igreja cheia, mas estejam alegres, porque os poucos que ainda têm, nós cremos que o Espírito Santo já está fazendo a obra ali. Porque, irmãos, nós não se desdobramos à toa para vir para cá. Embora a gente tenha 1000 motivos para desanimar, quem coloca ânimo para vir até aqui, para adorar o nosso Rei, é só Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. Só quem pode glorificar a Deus é o próprio Espírito de Deus. E Ele faz isso por meio de você. Então, irmãos, para a nossa última reflexão, se estamos nesse corredor, prestes a prestar contas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês respondam internamente. Quem estará lá no final do corredor? O Deus justo, juiz e santo, ou o Deus, o seu Pai, o justo, juiz e santo? Existe uma grande diferença. Porque se nós não compreendermos isso, irmãos, ir à igreja se tornará apenas um local moralmente correto. Nós vamos para a igreja porque pessoas boas estão lá. Você só lembrará de Deus apenas como um senhor de barba branca. Usará Jesus como se fosse um acessório, como se a sua vida fosse perfeita. Aí vou pôr ele porque aí sim fica perfeito. Se eu falar de Jesus, vai ser tudo bonitinho. Vai ser o toque final. Quem estará lá no final do corredor, irmãos? Você é o próximo. Vai ser o juiz ou vai ser o seu Pai? É necessário compreendermos essa verdade, irmãos. Porque uma vida sem Deus, ela nos levará somente a um lugar: a condenação eterna. No final do corredor, quem estará te esperando será Ele, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus santo, justo e juiz. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, entender, confessar que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, fala: Deus, eu estou condenado, eu não quero ser condenado, eu reconheço que a sua obra, a obra do seu Filho foi suficiente para me salvar. No final do corredor, quem você encontrará vai ser um Pai. E te digo mais, quem estará do seu lado será aquele filho que andou pela terra, que carregou teus pecados, que foi morto e que ressuscitou para que você herdasse a vida eterna. Aleluia a Deus. Então hoje Deus te chama para refletir. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei. Eu sei que Deus tem um mistério muito grande essa noite e trouxe cada um de vocês aqui. Mas uma pergunta que não me deixou em paz desde quando eu estava escrevendo essa pregação é: no final do corredor, quem vai estar te esperando? O Deus justo juiz ou Deus seu Pai justo juiz? Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu sei que Deus, Ele tem um tratar com cada um de vocês.
Eu quero convidar a Pamela para louvar o hino 469.